Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Esse é o café super especial porque é o café final do ano de 2026. É o café especial de Natal e Ano Novo. E por mais que seja nesse momento tão simbólico, ele é um episódio que será atemporal, independente de quando você estiver escutando, porque aqui estamos com uma pessoa mais do que especial que vai falar sobre branding, construção de marca, outras cositas mais que eu não sei nem o que é, né? Vamos descobrir, né? Vamos- Vamos vendo aí, vamos vendo, vamos discutindo coisas. Vou apresentá-la. Ela é a doutora Paola Matos. Se você não a conhece, põe aí @Paola Matos, tudo junto com 2 T's. Ela é a fundadora da Camelier, muito conhecida hoje como Paola da Camelier, não é nem mais a Camelier, que é a clínica da doutora Paola, porque ela está nesse processo de construção de marca há alguns anos, muito antes da marca Camelier existir. Se vocês quiserem também, @Camelier com C, dermatologia. Então já olha aí para saber de quem que está falando com vocês, que isso é uma coisa muito legal. Paola, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou aqui com a Exponencial pela segunda vez, né? Primeira vez a gente foi falar um pouco sobre a Cameli também, só que de um formato mais como foi o nosso ano, como que foi a nossa construção da clínica, enfim, mais como Cameli mesmo. A gente falou sobre, o Salomão e eu, né, meu marido, então como que funciona a sociedade, um casal de sócios, marido e mulher, médicos, numa clínica de dermatologia. Ficou bem legal esse episódio também. Episódio 57, ficou muito bom mesmo. Número Tá. 57. Então foi esse episódio. E hoje, bom, obrigada, né, de novo pelo convite. Vamos falar sobre outras cositas más. Sem o Salomão, mas De repente tem um episódio especial somente com o Salomão. Né? ele vai gostar de falar sobre ciência. Fica a dica aí. Já deixo a dica de tema, que eu acho que o Salomão vai gostar de falar sobre ciência, verdade, ceticismo, Carl Sagan e adjacências. Nossa, não, bom demais. Vai ser massa. Bom demais, astrologia pura aí com o Sagan. Não, astrologia não, você falar astrologia. Não é astrofísica. Nossa, que pecado, Salomão. Basicamente, assim, a gente vai abordar uma série de temas aqui e acho que uma coisa muito legal já veio com essa questão da ciência do Salomão, que é a questão, para construir qualquer coisa, a gente tem que juntar elementos, né? A gente não cria tantas coisas novas, mas para a mente que está ativa, viva, ávida por fazer, a gente começa a criar conexões e ao longo da nossa história a gente junta um monte de coisinhas que se transformam às vezes em uma grande coisa. E aí você é dermatologista, teve toda uma jornada até ter a tua clínica mesmo, marca institucional. Físico, Só que você fez uma construção de marca pessoal durante esse processo, muito intencional, com muito estudo. Antes de a clínica existir, já começou aquele buzz, aquela agitação que você fez ela existir na mente das pessoas antes de ela existir fisicamente. Sim. Um processo de transferência de autoridade. E tu navegou muito bem nessa questão de construção de marca pessoal e compreender como passar isso para uma marca institucional e agora fazer as duas terem vida e de uma forma muito autêntica, guiada pelos teus valores. Conta um pouco sobre isso. Bom, então, realmente, acho que esse processo ele foi acontecendo aos poucos, mas como o nome já diz, né, a palavra branding, ela não tem começo, meio e fim, ela é contínua. Então, o branding a gente está continuamente trabalhando, né, no branding, então é um processo contínuo. Eu sempre tive, não sempre, tá? Quando eu estava no primeiro ano da residência, a gente estava na pandemia, era 2020 e tal, começou aquele negócio de curso online, e aí eu seguia já umas pessoas diferentes, assim, no Instagram. Eu sempre
gostei de fuçar coisas diferentes. Então, eu acho que isso faz parte da minha característica mesmo como Paola, pessoa física, não como dermatologista. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre gostei de seguir pessoas diferentes no Instagram. E aí eu seguia uma dupla, né, de mulheres, que é a Nilma Quariguazi e a Bru Fioretti. Então, em 2020, elas fizeram esse curso, elas lançaram esse curso de branding pessoal na pegada ali da pandemia, que começar, né, cursos ali online e tal. Eu falei, vou me inscrever nesse curso, porque eu acho que vai ter coisa ali para eu aprender além da Dermato. Então, eu estava no R1 da Dermato. Na verdade, eu estava até na clínica médica, né? Porque nos 6 primeiros meses da Dermato a gente passa na clínica médica. E naquele meio do olho do furacão ali da pandemia e tal, eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou aprender uma coisa diferente, vou ver o que essas mulheres têm aqui para ensinar. E foi maravilhoso, assim. Eu acho que ali foi o meu grande pontapé inicial na questão do branding. Eu só percebi anos depois que eu já estava exercitando tudo que eu aprendi naquele primeiro ano ali onde que eu fiz o curso. Então eu fiz o curso em 2020, mas eu fui ver que eu tinha feito mesmo coisas, que eu tinha colocado coisas em prática ali por 2022. Então um tempo depois, vendo retrospectivamente, eu vi que eu aplicava coisas do curso. Então, eu fazia coisas intencionalmente, mas o resultado dessa intenção foi aparecer só um tempo depois. Isso acontece muito no branding, né? Que as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de desespero para fazer rápido e eu quero que as pessoas percebam esse meu posicionamento, eu quero que as pessoas linkem a minha marca, a minha pessoa física com uma marca, pessoa jurídica, XPTO, mas é impossível ter uma boa construção de branding rápido, porque o branding ele se dá muito por repetição. E a repetição exige tempo para fixar na mente das pessoas, né? Então as pessoas precisam ouvir e ver e perceber várias vezes aqueles elementos que você escolhe repetir, para daí conectar com a sua marca pessoal, com a sua pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Ninguém, em nenhuma marca, isso não é só branding pessoal, isso é branding geral, né? Qualquer marca, ninguém consegue ser lembrado por um momento único. Então, a Nike, repete quantas vezes a Nike falou Just Do It, para ser lembrada como uma marca que faz, né, Just Do It. Então, isso acontece com qualquer slogan, por exemplo, de qualquer marca. Esse processo ele é contínuo, ele é demorado e não tem como fazer de outro jeito, porque a repetição ela leva tempo para acontecer, né? Então, eu acho que é isso, assim, foi ali em 2020, então voltando à pergunta inicial, né, foi em 2020, mas eu percebi os efeitos daquele 2020 ali em 2022, 2023, mais ainda quando eu saí da residência. Então, ao longo dos 3 anos de residência, eu fui elaborando esses conhecimentos, né, essas noções de branding que eu fui exercitando ao longo do tempo. E aí, depois, no final da residência, eu tive o resultado ali. Claro que não foi um resultado estratosférico, mas ele foi contínuo. Ele foi aparecendo aos poucos, conforme eu fui construindo a minha marca como dermatologista. É quase como qualquer outra coisa virtuosa, o efeito ele tem aquele compounding, ao longo do tempo. Eu achei até interessante que trouxe algumas coisas como percebi depois de 2, 3 anos que eu estava fazendo aquilo. Então, você estava repetindo coisas durante esse tempo. E repetir coisas significa não pular de galho em galho, mas saber o que para ti é verdadeiro. Exato. Porque por mais que tu fosse uma pessoa em transformação de uma residente para se tornar uma dermatologista, os teus valores já estavam em ti. Sim. E aí a capacidade de fazer uma coisa repetitivamente, sem esperar um resultado imediato. E saber que a recompensa está no futuro e ver o próprio ato e feedbacks como a validação disso, eu acho muito legal. Eu acho que nós médicos, a gente não percebe, mas a gente faz isso muito bem. Porque a partir do momento que a gente escolhe ser médico, a gente sabe que o negócio vai demorar. Então, com branding não é diferente. É uma outra formação, entre aspas, né? É uma outra forma de aprendizado que vai demorar tempo para ser sólido, para acontecer concretamente. Mas nós médicos, a gente sabe como fazer isso muito bem. A gente sabe
esperar o tempo passar. E esperar o tempo passar fazendo coisas. Porque a gente passa 6 anos da faculdade estudando. Então, ninguém se torna médico no primeiro ano da faculdade. A gente se torna médico depois de 6 anos estudando continuamente. Branding é a mesma coisa. E assim, eu não sei você, mas meu pai me perguntou quando foi o momento que eu me senti médico depois de eu me formar. E aí eu falei, pai, eu não sei, cara, em algum momento durante a formação eu me tornei e eu ainda tô me tornando. E meu pai também é médico. E ele me respondeu, filho, eu também, eu tô me tornando até hoje. É um processo, é uma coisa contínua mesmo, é um processo contínuo. E aí eu acho que isso também tira aquele peso de, cara, quando vai ter o fim disso aqui? Tá, talvez quando seja o nosso fim como pessoa mundana, né? Assim, filosofando, mas é um negócio que vai acontecer sempre. E às vezes ele vai acontecer por um período, enquanto aquele período faz sentido, e aí daqui a pouco você mudou como pessoa, ou você mudou, não os seus valores, porque eu acho que os valores são coisas muito enraizadas, assim, é difícil a gente mudar. Geralmente a gente leva os nossos valores para quaisquer trabalhos que a gente faça ao longo da vida, seja na medicina, seja fora da medicina, seja empreendendo, seja abrindo uma empresa, enfim, eu acho que os nossos valores são muito estáticos. Mas o que a gente quer mostrar, às vezes, para o mundo pode mudar ao longo do tempo. Às vezes, de repente, agora eu sou médica, daqui a 10 anos, não sei. Eu não tenho certeza absoluta se daqui a 10 anos eu vou continuar sendo médica. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer um rebranding, ou seja, você vai fazer uma nova versão do que você quer que as pessoas tenham como percepção de valor, que acontece em várias marcas também. Às vezes as marcas, elas ficam... Que aconteceu, por exemplo, com a Jaguar, ano passado, no retrasado. Sim, que eles fizeram um co-branding, uma associação muito ruim, né? Exato. E eles fizeram um rebranding da marca mesmo. Então, Parênteses, eles fizeram um processo que, se for pensar, é um co-branding, porque eles fizeram um co-branding com o quê? Com uma ideologia. Sim. Eles se casaram com um grupo ideológico específico e, a partir do momento que eles fizeram isso, eles compraram o conjunto de valores daquele grupo que é muito o grupo da cultura woke que eles abraçaram, e aí eles ignoraram a grande base dos clientes deles. Sim, isso foi até meio polêmico, né, quando aconteceu isso, porque eu acho que deixou muitas pessoas órfãs, né, que eram fãs da marca, deixaram pessoas órfãs, mas enfim, eu tenho certeza que foi intencional. Eu tenho certeza, porque uma marca como o Jaguar não faria isso... Foi 100% intencional. Não faria isso assim, né, do nada. Ali fato de ser intencional não significa que foi uma boa estratégia. Exato, exatamente. Mas então, assim, ao longo da vida a gente pode passar por novos momentos de rebranding de acordo com o que faz sentido pra gente naquele momento de vida, né? Então, por isso que o branding, ele não é estático. Ele pode mudar ao longo da vida a depender do que você tá vivendo, do que você escolhe oferecer para o mundo. Eu gostei dessa tua visão de branding enquanto um verbo, enquanto algo em transformação, enquanto algo a se fazer, porque a gente tem um elemento nosso de quem nós somos que está cristalizado, e a gente também tem uma capacidade de mudar e se transformar, só que até isso não acontece da noite para o dia. Sim. Então, até um processo de rebranding, ele tem que ser coerente, porque senão eu sou o cara que está pulando de galho em galho. Exato. Só que tem uma coisa que tu falou, Nike, just do it, e daí eu fiquei pensando aqui, por exemplo, iPhone, think different. E aí, o que quer dizer? Eles repetiram a mensagem, ok, just do it, faça, pense diferente. E alguém que está escutando agora isso pode pensar assim, nossa, esse branding é um papo muito etéreo. Então, eu quero tentar botar aqui de uma forma meio sólida, porque, assim, tudo bem, os adjetivos, as palavras, as coisas que eu quero associadas ao meu nome. Associar algo ao meu nome faz parte do processo de branding. Mas linkar isso a um resultado objetivo que valide o que eu estou falando é o que gera a solidez e a coerência. Então, não basta você projetar, você tem que ser aquilo que você projeta. Então, a Nike, ela é o Just Do It, e aí o que ela faz? Ela traz o Michael Jordan, traz grandes figuras
do esporte Sim. fazendo. Eles patrocinam marcas de pessoas que estão fazendo. O iPhone think different, e eles, cada vez que eles vinham com uma novidade, era uma novidade. Sim. Então, nesse processo de branding, não basta você projetar coisas. Você tem que fazer promessas que você é capaz de cumprir consistentemente, porque somente aqueles para quem você prestou um serviço, vendeu e que foram as pessoas que viram aquilo se manifestar em algo sólido, essas são as pessoas que vão espalhar a mensagem e dizer, cara, realmente a marca é isso. Sim. Por isso que a coerência é tão importante, né? No branding, você não, assim, falar é uma coisa, igual tu falou, é uma coisa etérea, é volátil, você falar. Agora, você tem que mostrar que você consegue, além de falar, exercer isso que você está tentando mostrar, assim, como... Vou dizer como profissional, tá? Como médica, enfim, para ficar um pouco mais concreto. No branding, por exemplo, algo que é muito importante, além da repetição, é você saber, primeiro, com quem você vai se relacionar. Então, que entra o co-branding. Quais que são... Com que pessoas você vai andar? Quem que são os seus amigos? Quem que são as pessoas que você vai se conectar, sei lá, nos congressos que você for, nas viagens que você fizer a trabalho? Quais são os eventos que você vai topar aí? Se para mim não fizesse sentido, por exemplo, linkar a minha imagem com o exponencial, eu não estaria aqui hoje. Então, não foi para mim, hoje, eu não aceito propostas ou convites, enfim, só porque eu tô com tempo livre. Eu aceito porque vou fechar a minha agenda, ou vou deixar de fazer alguma coisa no consultório, ou vou deixar de fazer alguma coisa pela minha clínica ali, pela Cameli, para estar com pessoas que eu quero que também gerem uma percepção de valor boa, linkadas à minha marca pessoal. Então, que é o co-branding, na verdade, né? Então, quem que são os amigos? Com quem que você tá andando? As pessoas que você anda falam a mesma língua que você? Ou você defende, por exemplo, medicina baseada em evidências e você tá indo em congresso de charlatão? Ou você tá linkando essa imagem com pessoas que não têm essa mesma... Isso gera ruído na comunicação. E isso é uma parte do branding que ela é meio... Ela não é evidente, mas que aos poucos ela vai gerar ruído, ou ela vai ser sonora. E perceba que o branding, se você... Parece que o que tu está falando é assim, pode parecer que, então eu não vou andar com as pessoas que eu gosto. Então, não, calma aí. Isso. A gente está falando aí, se você é o que você projeta ser, exato. Vai ser meio natural você andar com as pessoas que você tem que andar para espalhar essa mensagem. Exato. Ou você é incoerente, esse é o ponto. E aí, pensando assim, Paula, na tua construção de marca, quando te tornou dermatologista, quais eram as coisas que você vê associada ao teu branding e como que você fez isso se concretizar na interação com as tuas pacientes? Eu acho que a gente pode emprestar a imagem de marcas que já estão sólidas para carregar ou para melhorar a nossa imagem pessoal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre gostei muito, eu gosto muito de moda, assim, e eu tenho um estilo mais clássico. Então, dentro da moda existem vários tipos, vários estilistas, várias marcas interessantes e diferentes. Eu, Paola, por exemplo, me conecto com a Dior, me conecto com a história da Chanel, me conecto, sei lá, com marcas mais Bottega, Celine, com marcas que são mais clássicas, que são mais clássicas mesmo. A Chanel é clássica e disruptiva, a história, né? Sim, ela tem um elemento diferente das outras. Sim. Que foi por isso também que eu escolhi o nome Cameli, né? Por conta da camélia, que é a flor da Chanel. Então, eu sempre quis linkar a minha imagem a essas marcas. Então, vamos supor, quando eu vou consumir uma marca,
Seja, sei lá, uma maquiagem, seja um perfume, seja uma bolsa, seja eu, sei lá, tô assistindo lá um desfile de moda, eu vou compartilhar coisas dessa marca, porque eu quero que as pessoas linkem a minha imagem a essas marcas, porque essas marcas têm códigos que já são muito fortes delas e que conversam com o que eu gostaria de passar também. Que é diferente, por exemplo, de eu falar, sei lá, Jacquemus, que eu vou falar marcas diferentes ali. Jacquemus, sei lá, Schiaparelli, que são marcas que têm outra pegada, que é outro estilo, que não é um estilo que não é errado, mas que são diferentes, que eu não gostaria que linkassem a minha imagem. Então, a gente emprestar as marcas que já estão sólidas à nossa marca pessoal é algo eficaz, é algo que faz. Porque as outras marcas, elas já têm uma reputação. Se eu estou construindo a minha reputação, eu vou emprestar códigos de marcas que já existem para ajudar a construir a minha reputação. Cara, um ponto só que tu trouxe aqui com muita sabedoria. É muito mais fácil eu consolidar no imaginário de alguém uma imagem se eu pegar algo que já existe e já está no imaginário deles. Muito mais. Se eu quero criar tudo novo do zero, meu esforço de repetição vai ser muito maior. Eu tenho que me apropriar do que é simbólica, imagética, de coisas que já existem. E que já estão consolidadas, e que já está, exatamente, que já está no imaginário da pessoa. Eu sempre, assim, de vez em quando eu indico aquele livro que é Roube como um Artista, que é um livro pequenininho, assim, pretinho, pequenininho, que ele parece... Eu nunca dei muita bola para ele quando eu via na livraria, porque eu falava, esse livro bobo aqui, essa escrita que parece até meio, sei lá, parece um meio que quadrinho, assim. E aí você lê o livro e são tantas mensagens sobre isso, assim, são tantas mensagens sobre você não precisar inventar a roda e você se basear, pegar ideias de pessoas que criaram coisas maravilhosas, e daí a gente até entra no assunto repertório, porque tem a ver muito com esse livro. Então, assim, às vezes a gente fica quebrando a cabeça de fazer alguma coisa extremamente diferente, alguma coisa extremamente inovadora e tal. E aí, sobre esse livro, né, o que ele fala, tem uns pontos assim que ele fala, que por exemplo, a criatividade, ou você criar alguma coisa extremamente autêntica, nada mais é do que o mix de referências que você pegou, bateu ali no liquidificador o seu mix de referências que já existem, só que você fez um mix dessas referências e você transformou numa coisa nova. Mas isso não quer dizer que essa coisa nova você criou do zero. Na verdade, você só pegou várias coisas que já existiam, com o seu conhecimento de mundo, você criou uma coisa nova a partir disso que já existia. E aí, por que as pessoas consideram isso criativo, autêntico, falar, nossa, esse post, sei lá, esse post que a Paola fez, ou essa referência que a Paola pegou, nossa, como que ela pensou nisso? Na verdade, isso nada mais é do que referências que eu tenho e as pessoas não têm, e elas não conseguiram identificar a referência, e daí elas acham que isso é uma coisa extremamente nova, inovadora e criativa. Mas, na verdade, eu não criei nada, eu só peguei referências que outra pessoa não conseguiu reconhecer da onde era. A criatividade nada mais é do que o ato de você pegar dentro do que você tem como conhecimento as coisas e juntar essas coisas. De uma nova forma. E isso tem muito valor, fazer associações que para as pessoas não são tão óbvias assim, não é todo mundo que consegue fazer isso, e principalmente eu acredito que pelo fato de que as pessoas são condicionadas a pensar que elas têm que estar na mesma caixinha e aceitar a caixinha que é empurrada para elas. Então, você é dermatologista? Aqui está o playbook da dermatologista. Segue. Só que aí você é só mais uma pessoa repetindo o que todo mundo faz. Sim. E aí entra a questão de que qual é teu repertório? Você tem que ter um repertório de mundo que vá além do repertório de medicina. Sim. Eu já comentei isso até algumas vezes nos meus stories, como é importante a gente ter repertório, até porque os nossos pacientes não são todos médicos. A gente não vai ficar falando de medicina com o paciente. E como que você vai, que acho que é muito, né, instigante a gente querer ter conexão com o paciente? Porque a conexão vai fazer o paciente
confiar, vai fazer com que ele volte no teu serviço, vai fazer com que ele indique o seu serviço para outras pessoas. Então, isso tudo começa, ou essa cadeia ela é alimentada através da conexão com o paciente. E como que você faz, como que você, né, tem essa conexão? Falando de coisas que não necessariamente façam parte do seu universo, se o paciente não for médico. De repente, se o paciente for médico, vocês vão falar um pouco de medicina, mas nem todo teu paciente vai ser médico. E aí, como é que você vai abrir essa conversa, né? A anamnese nada mais é do que uma conversa, claro, sobre os antecedentes, sobre a história da pessoa, tal, mas não tem como você, na minha visão, tá? Não tem como você ser um bom médico se você for apenas técnico. Se você não entrar numa camada de humanidade. E a humanidade, ela se constrói através de, às vezes, de easy talks, né? De conversas mais não técnicas. Sim, até porque você pode ser o melhor tecnicamente, só que se você não conseguiu fazer com que o teu paciente tivesse contigo uma conexão suficiente para confiar em ti, ter uma boa adesão, te falar a verdade, Sim. Aí tu tem blind spots e tu não tá conseguindo realmente exercer tudo aquilo que tu tem como potencial. E às vezes são nessas nuances durante a conversa, durante a anamnese, são nessas conversas aparentemente conversa fiada, assim, aquelas conversinhas tipo, fala sobre, sei lá, viagem, sobre o seu trabalho, como que é o seu trabalho? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E curiosidade não quer dizer ser invasivo. Você não vai ficar perguntando de intimidades da pessoa. Enfim, eu acho que essa conexão ela vai sendo construída ao longo do tempo. Você não vai ficar perguntando, né? Enfim, eu acho que também tem um pouco da sensibilidade de você saber o que perguntar e o que não perguntar. Mas eu pergunto muito sobre, por exemplo, sobre o trabalho da pessoa, se a pessoa não é médica. Eu trabalho no mercado financeiro. E aí, o que você faz no mercado financeiro? Como que é? E eu sou bem sincera, falo, olha, eu não entendo sobre o seu trabalho. Me explica melhor, me explica como se estivesse explicando, sei lá, pra uma criança, o que você faz. E isso, todo mundo gosta de falar de si, né? Então, quando você dá espaço para o outro falar de si, é natural que essa conversa ela vai ficando fluida, ela vai fluidificando ao longo do momento da consulta. E aí também você tem que ter um pouquinho de traquejo, de sensibilidade, de ir puxando outros assuntos, né? Perguntando outras coisas. Eu acho que ter essa curiosidade sobre o outro, esse interesse sobre o outro, faz com que a consulta ela seja mais leve, e aí você vai pescando, né, momentos ali da pessoa. Eu trabalho, por exemplo, muito com estética. Ter essa conversa é muito importante para saber por que a pessoa tá querendo mudar daquele jeito, ou por que ela quer fazer, por que ela quer parecer mais jovem. Será que ela terminou um relacionamento? Será que ela tá num novo relacionamento? Será que ela tá, sei lá, será que ela tá procurando um novo emprego? Então, assim, Tudo isso vai impactar até porque... Por que ela quer aquele resultado? Qual que é o significado? É meio que a ideia de que quando a pessoa... a ideia do jobs to be done, assim. A pessoa, quando ela vai e compra o martelo, ela não quer martelo, ela quer quadro na parede, né? E aí, você olhando para sua paciente, ela não quer o botox, ela quer se sentir de determinada forma, mas para quê? Porque se você não sabe esse para quê, você perde até uma possibilidade de conexão com ela após, que é acompanhá-la e perguntar, e aí, como é que foi a entrevista de emprego? Exatamente. E também de, às vezes, mudar o tratamento de acordo com aquelas novas queixas. Então, de repente, você traçou um plano de tratamento ali para a paciente porque ela está com aquela queixa, você vai conversando, vai entendendo, tal, né? Ela vai te dando dicas sobre o que ela realmente está desgostosa sobre o rosto dela, enfim, sobre a aparência dela. E aí você pode sugerir outras coisas que, de repente, não estavam no seu relatório inicial de procedimentos. Às vezes, deixar de fazer coisas também, eu acho que é muito importante você entender esse momento ali do paciente, que você só consegue entender esse momento conversando.
Então, e conversas não técnicas, e conversas sobre a vida mesmo. E eu acho muito bonito como nós médicos a gente consegue quebrar esse primeiro momento com o paciente de uma forma rápida. Porque o paciente, ele confia muito no médico, né? Às vezes ele se abre mais com o médico do que, sei lá, com um familiar, com um irmão, enfim. Então, eu acredito muito que a gente não pode, que a gente tem que ser a resistência e não perder essa sensibilidade, sabe? Essa coisa da conversa. Sim, eu achei lindo isso que tu falou, porque eu pensei no processo da consulta. Uhum. E aí tem muita gente que tem a questão de uma dor com o vender, vender e tal. Só que dentro dessa ótica, é muito natural que no final você não venda e o paciente compre. Sim. É assim, porque você foi genuinamente interessada na pessoa e aí o interesse maior era que ela conseguisse aquilo que é sucesso para ela. Uhum. E todo mundo odeia que vendam para eles, mas as Sim. pessoas adoram comprar. Sim. Então, tu preservou a autonomia da pessoa enquanto sujeito que decide. Mas voltando para o tópico curiosidade, pega a curiosidade. Uhum. Eu acho interessante que tu começou falando que curiosidade não é ser invasivo. Uhum. Curiosidade, eu concordo, porque curiosidade não é sobre ser metido e a gente tem que separar vício e virtude. Sim. Não é a curiosidade que vai pro lado da fofoquinha, A curiosidade em si é uma característica natural dos seres humanos. A criança é curiosa e ser curioso tem a ver com explorar o mundo, Sim. questionar e ampliar repertório. Total. A curiosidade nada mais é do que uma busca legítima pela verdade. Total. E quem segue um instinto curioso vai acabar se deparando com ideias que a pessoa vai perguntar, cara, eu não sei como na minha vida aconteceu de eu encontrar esse curso de marca pessoal que me transformou. Sim. Sim. Como que você encontra esse tipo de coisa? É sendo curiosa. Exato. Num desses cursos, eu não sei se foi num outro curso que eu fiz de branding, eu descobri o Substack faz uns 2 anos. E daí esse ano ficou bem forte aqui no Brasil. Eu acho que agora tá ficando mais forte. Quem não conhece o Substack, eu indico muito conhecer, que é um aplicativo de newsletters, né? Então agora tem muita newsletter aqui no Brasil, mas já era muito comum, assim, muito famoso nos Estados Unidos. Eu leio bastante texto em inglês no Substack, que para mim foi uma coisa muito boa, que ajudou também eu a exercitar o inglês, né? E lá, o que acontece? Quando você lê um texto lá, eu fico até meio ansiosa no Substack, porque eu quero ler tanta coisa. Sério, tanto texto, tanta coisa legal, assim, para conhecer. Eu vou ver um texto. Aí a pessoa escreve o texto dela. Geralmente, nos textos, tem, tipo, quando você tá lendo o texto, ela fala, e daí eu discorri sobre essa ideia aqui através desse texto aqui. E daí a pessoa coloca um link sobre o texto que ela leu, que fez ela escrever aquele texto que ela está escrevendo. Referências. Gente, referências. Daí o que acontece? Tu vai lá e clica no link. Daí tu conhece outra página, com outras ideias, com outro... É inevitável. Não, é impossível você não aumentar seu repertório se você não for curiosa e se você não se contentar ali só com a superfície. E se eu não tiver curiosidade, eu não exploro e eu não questiono. E se eu não exploro e não questiono, eu me conformo com o que me dão. Exato. E aí as pessoas querem se conformar com o que é dado e ficar insatisfeitas com um resultado. Só que existe uma busca por algo autêntico aqui. Acho que isso você expressa através dessas coisas, assim. E eu acredito que tenha sido um processo intuitivo para ti, essa busca por outras coisas. Mas hoje, como que você faz para manter consumindo referências? E mais um ponto, o médico ele fica muito preso à questão do mundo médico e a gente esquece de buscar referências de mundo fora da medicina. E eu falo isso até do ponto de vista negócios. A gente deixa de observar outros modelos de negócio, a gente deixa de observar outras tendências, outras experiências. A gente esquece que hoje o mundo é digitalizado e que o nosso paciente ele tá comprando uma experiência que ele compara com diversas outras que ele
tem, não somente com a experiência de passar em um médico. Sim. Então, é de suma importância ter referências e consumir também conteúdo de fora. Hoje, como é que tu faz isso? Tem algum processo? Não, assim, eu acho que eu não tenho lá um processo definido, mas uma coisa que eu acho que é importante, que entra nessa parte de repertório e também faz um pouco, tem um pouco a ver com o branding, é que assim, é impossível também, eu acho que é pouco provável você construir uma marca pessoal forte e também linkando as referências se você não tiver investimento. Isso não quer investimento, não tem que ser um grosso financeiro, tá? Não é o dinheiro, o investimento financeiro. Até porque se fosse só dinheiro, não ia dar. Se fosse só dinheiro, qualquer bilionário seria super interessante. Não teriam pessoas que não têm tanto dinheiro que são super interessantes, que a gente vê que acontece. Primeiro que você tem que investir tempo, que é, né, o nosso grande investimento, né, tempo. Investir em experiências próprias e não necessariamente, não precisa ser nada exorbitante, você não precisa ir para o Japão para ter uma experiência maravilhosa. Principalmente nós aqui em São Paulo, nós temos esse grande benefício de ter uma cidade extremamente cultural. Então, museu. Aí você vai no museu, aí você vai lá no MASP. Daí você vai lá ver um quadro que tem lá. Vai ver Tarsila do Amaral. E aí você vai ver Tarsila do Amaral, interessante. Mas você pode também pesquisar sobre a Tarsila do Amaral depois que você vê o quadro. E daí você vai ler sobre a Tarsila do Amaral, você vai ver sobre a história dela, você vai ler sobre a biografia dela, você vai ver outros quadros da Tarsila do Amaral, isso indo no MASP uma vez. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Às vezes querer sair um pouquinho da superfície, aprofundar um pouquinho sobre aquela experiência que você está tendo, é algo que vai te dando pouco a pouco mais repertório. É muito análogo a tu tá lendo textos no Substack e clicando no link da referência. Total. Ou você tá lendo um livro e aí você tem a opção de conhecer uma palavra nova, ignorar e falar, eu acho que eu entendi, ou procurar sobre aquela palavra nova. Lendo um livro, você vai ter milhares de palavras novas que você não conhecia. Você pode ignorar todas elas e fingir que elas não existem e que você conseguiu entender o livro mesmo assim, ou você pode pesquisar a origem das palavras e saber o que elas de fato significam. E aí, você pode ler um livro batido ou melhorar a sua comunicação e melhorar a sua comunicação através de novas palavras que você decidiu ir atrás e descobrir sobre o que elas significavam de fato. Então, eu tento fazer esse exercício ao máximo com tudo que eu faço. Então, eu vou ler um livro. Eu leio o livro, do começo até o final, eu grifo as palavras, eu escrevo no livro. Às vezes eu demoro até para ler mais no livro, porque eu fico procurando as referências, né? Então, isso toma um pouquinho mais de tempo. Não é sobre o volume, é sobre a qualidade. É a questão assim, você está lendo livros para quê? Para falar para as pessoas que você lê um livro por mês no ano? Ou você está lendo livros porque você realmente está movida por um desejo de saber, né? Exato. Porque assim, você lê, 20, 30 livros de autoajuda. Eu não sou contra livros de autoajuda, mas eu acho ruim quando só lê livro de autoajuda e você não lê nada que te dá um pouquinho de desconforto ali. Tipo, o Machado de Assis da vida, uma literatura clássica ali que vai te dar um pouquinho de desconforto, mas que vai elevar um pouquinho o seu patamar ao longo do tempo. E aí você pode fazer isso com tudo. Quando você vê um filme, o que eu faço muito? Salomão e eu, meu marido, a gente tá vendo um filme. Daí a gente, nossa, que música é essa? A gente já liga o Shazam ali na hora do filme. E aí o que vai acontecer? Você vai descobrir novas músicas, você vai descobrir novas bandas. E aí você vai fazer um story seu no Instagram,
Ao invés de você colocar a música que todo mundo tá ouvindo, você vai colocar a música que você ouviu, que você descobriu no Shazam naquele filme. Entende? E aí é natural que aos poucos... Gente, isso dentro de um ano. Tipo, um ano a gente pensa que é um tempo curto, né? Mas quantas coisas novas você pode aprender ao longo de um ano? Eu sei que hoje é mais difícil porque a gente tá muito, né, redes sociais, tal, a gente fica muito scrollando e aí a gente não quer muito ir além da superfície, porque dá um pouco mais de trabalho mesmo. Você sair você sair do livro que você tá lendo e daí você abrir, sei lá, colocar no Google. Tipo, leva um pouco mais de tempo, né? A gente não quer muito esse desconforto de, ai, que saco, vou ter que pesquisar aqui. Desencana, não quero saber o que essa palavra significa. Então, a gente tá um pouquinho impaciente, eu acho, né? Com relação a descobrir novas coisas. Assim, sim, eu acho que a gente tá, mas eu acho que a gente enquanto adultos, enquanto médicos, a gente é muito resistente a expor os nossos flancos. Então, toda vez que eu for adentrar um campo no qual eu não sou proeficiente, eu vou expor a minha ignorância sobre muita coisa. E isso se dá em várias camadas. É eu estudar uma nova língua, é eu estudar algo que eu não sei, é eu começar a produzir conteúdo, é eu gravar conteúdo, é eu gravar vídeos, é eu trabalhar o meu branding. Tipo, tu não começou sabendo, tu segue em constante aprimoramento, né? Segue melhorando, otimizando. E assim, ó, sinceramente, eu acho que isso que é muito legal da gente existir na Terra. Vou falar uma coisa meio filosófica, assim, tá? Mas é a nossa infinita capacidade de aprender coisas novas todos os dias. Muitas. Eu até fiz uns stories falando esses dias o que eu faço, tá? Que é um exercício. Acho que eu até fiz um Reels falando como você se tornar uma pessoa mais interessante durante o seu trabalho. Você fala, mas eu trabalho o dia inteiro. Tipo, eu não tenho tempo para ficar lendo. Eu não consigo descobrir restaurantes novos, músicas novas. Eu tô ali o dia inteiro fazendo dermato. E aí, o que eu faço, tá? Quando eu tenho consulta nova, eu converso com o paciente, aí ele me fala que ele trabalha em algum lugar. Daí eu já digito no Google para ver que lugar é esse que ele trabalha. E daí a gente fala um pouquinho sobre o trabalho. Aí, tipo, sei lá, eu entro na landing page lá do lugar que ele trabalha e falo, esse aqui, eu faço isso e tal. Então, aí eu já descobri uma coisa nova. E aí a gente fala, sei lá, tem uma parte ali da anamnese que eu falo sobre alimentação, tal, né? Como que é a sua alimentação? Daí, de repente, ele vai falar que, eu gosto muito de comer sushi. Eu, se tem algum restaurante que você gosta de comer sushi aqui em São Paulo? Daí ele vai me dar uma dica. Daí eu já coloco lá na minha aba, eu já coloco, tipo, uma dica de um sushi que o paciente deu. No final do dia, eu tenho muitas abas abertas no meu computador. Só que são abas de várias coisas novas que talvez se eu não perguntasse, eu nunca ia descobrir, eu nunca ia aprender. Um dos elementos da lealdade do cliente a uma marca, estudos sobre isso, mas um dos elementos é a conexão emocional. E conexão emocional você consegue fazer com essas coisas. Isso aí tem um link total com você... de novo, é até a conexão com o paciente no longo prazo, a recorrência com ele, mas agora sobre branding. Você pode dizer assim que a Paola é uma marca pessoal de uma pessoa interessada pelo seu paciente. Beleza, pode falar. Mas se o paciente falar o trabalho, falar o que faz, falar tudo e você ignorar, você acabou de não sustentar o adjetivo que você levantou. Exato. Então, esse é o ponto onde as coisas se encontram. Esse é o walk the talk. Tipo, agora, beleza, Natal e Ano Novo, a gente tem o bom velhinho, Papai Noel, né? Papai Noel tá vindo, as crianças estão mandando carta pro Papai Noel, dizendo que se comportaram bem. E é toda uma história contada sobre o Papai Noel. E o Papai Noel é o bom velhinho. Mas experimenta o Papai Noel ficar sem entregar presente para essa criança, para ver se ele é um bom velhinho. Exato. Então, o Papai Noel, ele sustenta o branding dele com uma ação objetiva que é entregando presente. Exato. E a Coca-Cola vai lá e se apropria do Papai Noel para fazer um co-branding. Exato. Então, esse é um exemplo de eu peguei algo que está no imaginário coletivo para trazer atributos para minha marca.
E olha que loucura, né? Você não imaginava esse caminho. Mas esse é um processo interessante. E a marca pessoal existe. Você, Paola, marca pessoal, você resolveu criar uma clínica. E quando a tua clínica surgiu fisicamente, ela meio que já existia. Por quê? Quando eu terminei a residência, meus pais falaram assim: então agora tu vai criar uma marca, né? Tu não vai colocar teu nome e tal. Eu tive sorte por ter pais que estimularam eu desenvolver esse lado. Então, eu acredito muito isso aos meus pais também, né? Meu pai e minha madrasta, né, que estão juntos há 30 anos, enfim, que eu falo que a minha mãe-drasta, ela é publicitária. Então, eu acho que esse lado também eu puxei muito dela, assim, de querer ser uma marca e não simplesmente ter um consultório. E aí, quando ela começou a falar, eu torci o nariz, assim, falava, nossa, gente, como eu vou criar uma marca? Eu queria colocar, tipo, Paola Matos, dermatologista, sabe? Não sei se eu quero criar uma marca. E ela insistiu, graças a Deus, porque a Cameli só existe porque eu tive esse empurrãozinho ali dos meus pais. E aí, quando ela falou, então agora tu vai pesquisar, ver uma agência de publicidade ou uma agência que vai desenvolver o branding e tal, que daí eu comecei com esse trabalho de fazer o brainstorming, né, de o que eu espero, quem que é a Paola, ou o que eu espero como médica, o que eu espero oferecer numa clínica de dermatologia, quais que são as minhas referências e o que eu gosto, né? O que eu não gosto e o que eu não gosto, porque isso também é muito importante no branding, você falar o que você repudia, você tem que falar o que você não gosta. Não precisa ser de uma forma agressiva, mas essa comunicação vai afastar pessoas, pacientes que queiram fazer coisas que você não quer fazer. Já não ia bater o santo. Não ia bater o santo, você já filtra. Então, para mim, por exemplo, um valor que é muito importante para mim, eu não faço uma medicina que não seja baseada em evidências. Eu não faço. Eu não fico fazendo experimentação, que a gente estava falando, né? Eu não fico fazendo coisas que não tenham evidência robusta de resultado. Não faço. Mas não dá dinheiro. Então, mas para mim o valor fala mais alto, né? E eu acho que dormir com a consciência tranquila de que você fez o melhor pelo seu paciente e você não passou por cima dos seus valores, porque eu acho que deve ser muito dolorido quando você começa a passar por cima de valores por conta de ambição, assim, né? Meramente por conta do dinheiro. Acho que quem faz isso relativiza muita coisa na realidade. Sim. E distorce ela até o ponto de não ver o mundo como é. Exato. De acreditar tantas vezes na mentira que colocar aquilo como verdade. Que a gente vê muito acontecendo, né? Então, para mim, por exemplo, faria sentido eu ter uma clínica onde a ciência fosse um valor, fosse algo que seria inegociável para mim. Então, as pessoas que trabalhariam comigo, a forma com que eu conduziria os meus atendimentos seria baseado em ciência. Eu também não queria, que eu já via que acontecia muito, e eu como médica, já não gostava muito dessa abordagem meio exagerada de procedimento. Então, para mim, o equilíbrio. A paciente não vai fazer nem mais nem menos, ela vai fazer necessariamente o que ela precisa. Então, o equilíbrio. E que fosse uma marca sábia, que valorizasse a ciência, uma marca equilibrada, e que eu sempre fui muito apegada aos detalhes. Então, desde o guardanapinho que eu vou colocar lá para paciente que eu vou servir, vai ter um detalhezinho. O atendimento, a forma com que a gente conduz o atendimento no WhatsApp, a forma com que o paciente é recebido, durante a experiência dele na Cameli, o pós-venda. Eu acho que todos esses detalhes, sozinhos eles não representam nada, mas o conjunto dos detalhes é o que faz aquilo se tornar uma marca mais sólida, assim. Porque para mim o detalhe
fazia diferença. Eu presto muita atenção nos detalhes, então eu queria trazer isso também para Camélie. E aí na hora da construção da marca, eu sabia que eram 3 características da marca que eu queria que a minha marca tivesse. E aí, através disso... A sabedoria, o equilíbrio e a atenção aos detalhes. Isso. Então, essas são as características da personalidade Camélie. É uma marca sábia, equilibrada e primorosa. A gente usou a palavra primorosa como detalhista, né? Então, que tivesse primor aos detalhes. E aí, tudo que a gente fizer dentro da Camélie vai ser regido por esses três pilares, então, 3 personalidades. Seja, são grandes valores da marca. Pensando agora, a marca ela é uma pessoa. Então, a marca enquanto pessoa, ela tem esses 3 grandes valores. Isso. Se a resposta for não para qualquer um deles, não é um comportamento Camélie. Exato. Tá. Então, para mim, por exemplo, ano que vem, né? Esse ano a gente fez 1 ano, então, vou contratar uma próxima dermatologista. Se a dermatologista tem condutas que não sejam baseadas em ciência, para mim já não dá, não cabe. Eu nem vou procurar essa pessoa. Até porque no princípio que tu trouxe do co-branding, você estaria destruindo o que você construiu enquanto branding. Exato. E se essa pessoa faturar muito, você não traz ela também? Como assim? Se ela trouxer muito dinheiro e muitos clientes para a clínica. Depende do tipo do cliente. Não, se ela trouxer muitos clientes que fazem as coisas que você preza, que não são baseadas em evidência. Não. Foi só para estressar o ponto de que assim... Isso para mim, eu nem hesito em falar isso. Não. Para mim, os valores, eles são inegociáveis por isso. Porque eles são inegociáveis. Ou seja, mas a gente pode negociar, eu te trago mais clientes e tal, e aí a gente faz umas coisinhas que talvez não seja tanto, assim, que não tenha tanta evidência, né? Não. Então, para mim, não serve. Esse ponto, eu quis fazer essa pergunta para provocar, mas para trazer que esse ponto em ti e na Camélie é muito forte. E, com certeza, isso tem uma correlação grande com como a marca já tem um imaginário dado o pouco tempo da marca. Sim. Mas é isso. Como que a gente faz isso? Repetição, muita repetição. Todos os dias ali martelando. Não só, sei lá, o Instagram da Camélie, mas eu também, na minha comunicação, eu tento verbalizar isso. Até porque a Camélie tem 1 ano, eu tenho mais tempo, né? Eu, querendo ou não, eu sou a pessoa que está à frente da Camélie ali como dermatologista. Então, essa comunicação, ela tem que ser constante, permanente, né? A gente tem que martelar ali, até porque não são todas as pessoas que veem nosso conteúdo todos os dias. Então, isso é uma coisa muito também das redes sociais. Eu não vou falar isso de novo porque eu já falei. Sim, mas ontem tinham, sei lá, 2.000 pessoas vendo meus stories. Amanhã tem 1.500. Não necessariamente as 500 pessoas que não viram teus stories são as mesmas. Então, repetição tem que acontecer. Não só para pessoas novas que estão chegando saberem do que se trata, como para as pessoas que já estão lá terem esse reforço de marca. Então, essa repetição ela tem que acontecer constantemente. E eu não tenho também assim como a construção do branding Paola pessoa física demorou um tempo para acontecer, eu também não tenho pressa para que a Camélie aconteça, assim, tenha essa fortaleza de marca em 1 ano. Isso não vai acontecer em 1 ano, de repente em 2 anos, 3, 4 anos. Mas é isso, a gente não pode fraquejar, porque tem que ser uma coisa contínua e constante. E tu construiu a tua marca assim, construiu a marca Paola Matos, você já atuava no consultório particular há 2, 3 anos antes de criar a Camélie? Sim, cowork. Em cowork, já atendia, já tinha as tuas pacientes, e aí fez esse movimento de trazer as tuas pacientes para a Camélie. Qual foi o momento que pacientes começaram a falar eu vou na Camélie, ao invés de falar eu vou na doutora Paola? Isso é muito legal, assim, a gente percebe que isso acontece faz um tempinho já. Eu acho que de tanto eu falar, é isso, as pessoas se acostumaram, sabe? Então, hoje não acontece mais
Tipo, vou lá na Paola. Não acontece. Assim, as pessoas até podem falar, minha dermato é a Paola. Tudo bem. Mas o lugar onde elas vão é na Camélie. Eu tô ansiosa pra ir pra Camélie. Quero fazer uma limpeza de pele lá na Camélie. Não vejo a hora de ir lá na Camélie tomar o cappuccino da Lili, ou sei lá, comer um bolinho, ficar na cadeira de massagem. Elas esperam me encontrar lá, mas elas não vão lá na Paola, elas vão lá na Camélie. Eu acho que isso tem acontecido com mais frequência nos últimos 4 meses, assim, que eu percebo mais forte, sabe? De falar mesmo. Legal. Também não foi imediato. Demorou um tempo para acontecer. Sim, e quando você começou a construir a marca Camélie, por mais que teve todo esse suporte, você aprendeu muitas coisas no caminho. O que você diria para uma pessoa assim, que está começando a construção de uma marca? O que ela tem que estar esperta quanto aos atributos daquela marca? E deve a marca ser uma extensão dos meus atributos, das minhas características e centrada no que eu sou? Quais são os passos assim que tu diria assim básicos para quem está pensando em construir uma marca? Eu acho que a gente confunde muito, né? E até hoje é difícil para mim também desvincular a Paola da Camélie. Hoje um pouquinho mais fácil, claro, mas é natural que quando a gente pensa em construir uma marca, a gente pensa considerando o que a gente tem de interessante e o que pra gente são valores muito sólidos. Então, é natural que a gente queira transpor o que a gente considera de valoroso para a marca que a gente está criando. Eu acho que é inevitável isso acontecer, até porque, apesar de serem personas diferentes, de repente, é a alma do empreendedor, né? De quem criou a marca que está ali. Então, tudo bem se as coisas ficarem, às vezes, um pouco misturadas. Eu acho que essa separação ela vai acontecendo ao longo do tempo. Não para uma coisa completamente oposta do que era, mas, entendo que aqui é uma marca que está sendo construída. Então, acho que não ter muito ansiedade, por mais difícil que seja, não ter muita ansiedade de querer separar tudo no primeiro mês de acontecimento dessa marca que você está criando. Então, as coisas, claro, de fato, um pouquinho vão se misturar. E, para quem está começando, gente, quanto antes, melhor. Porque, né, assim... nem sei o que dizer. É que eu sou tão entusiasta de você ter uma marca, de você desvincular o seu nome. Claro, considerando se você quer ter um negócio que seja autossustentável. Que, de repente, caminhe com as pernas do negócio e não com as tuas pernas. Então, por exemplo, eu tô aqui no podcast, mas está acontecendo atendimento lá na Camélie agora, tá? Limpeza de pele, tecnologia. Então, a clínica está acontecendo, mesmo que a Paola não esteja lá presente fisicamente. No começo, isso dá um pouco de dor, tá? Você deixar o seu negócio para fazer outras coisas. Mas a partir do momento que você desgarra disso, que você se separa disso, eu acho que é meio que como um pai quando deixa o filho na escola, assim, e consegue ir trabalhar, sabe? Eu sei que meu filho tá lá fazendo o que ele tem que fazer e eu tô trabalhando fazendo o que eu tenho que fazer e uma coisa não anula a outra. Então, eu acho que é meio isso, assim, você confiar. Como você confia que o seu filho tá na escola estudando e você consegue deixar ele lá sozinho, eu acho que o empreendedor tem que fazer um pouco isso com o seu negócio. Tipo, meu filho tá lá, mas ele tá bem sem mim. Ele, né, a casa não vai cair só porque eu saí 2 horas. E quando você consegue separar isso, é libertador. É maravilhoso e é uma coisa que eu acho que quem empreende quer fazer cada vez mais. Faz muito sentido e eu acredito que sim, tem que seguir a linha mestra do que são os teus valores em última instância, assim, e claro, o meta-valor, assim, os valores mais centrais seus, a sua marca tem que ter, até porque isso vai ser o filtro para quem entra dentro dela e é o mapa através do qual eu vou me comportar, é o meu modelo mental de comportamento, vão ser esses valores da marca.
E a pessoa que está começando, tu falou isso, tu é entusiasta, super fã de ter uma marca, só que tu começou desenvolvendo a tua marca Sim. pessoal. E para desenvolver uma marca pessoal, eu vejo que é mais fácil desenvolver uma marca pessoal do que uma marca institucional. Muito mais, porque você é sozinha na marca pessoal. É você que controla todos os sinais que você está emitindo. Quando você tem uma marca institucional, você trabalha com pessoas. E aí, se você fica na loucura de querer controlar todos os sinais 100% do tempo, você não consegue delegar. Eu acho que, de novo, a questão da repetição. Eu falo muito sobre a repetição porque eu acho que ela é um dos elementos principais na construção de uma marca. A gente faz reunião na Cameli toda segunda-feira de manhã. E lá eu repasso várias coisas, várias a questão dos valores, né? A gente conversa sobre como foi a semana anterior, mas eu falo também, lembrem-se que os nossos valores são esse, que a gente não vai se deturpar por conta disso. Então, você relembrar a sua equipe também sobre... você relembrar a sua equipe a respeito da marca que você criou é a responsabilidade do criador da marca, né? Você ter essa voz de liderança, entre aspas, e para que elas também tenham segurança de que está sendo feito do jeito que o dono quer que faça, né? Claro que a gente tem que estar lá. Mesmo que em algum momento, por exemplo, agora que eu estou aqui, eu não estou lá, mas eu vou para lá, o olho do dono que engorda o gado, né? Então a gente tem que ficar lá, tem que ficar em cima. E eu sou bem assim, eu delego, mas eu tô sempre ali, como que foi a limpeza de pele? Como que foi a tecnologia XPTO que fez? Paciente mandou mensagem sobre ontem, sobre o pós-procedimento. Não é que eu delego e eu fico assim, agora eu não vou mais fazer nada na minha vida, porque agora as meninas estão fazendo tudo. Não é isso. É você delegar, quer dizer, você confia na outra pessoa, e eu acho que dar esse voto de confiança é muito importante para que a pessoa faça um bom trabalho também. E aí você vai dar feedback, você vai falar, você vai chamar, vai enaltecer quando ela fez uma coisa certa, vai talvez chamar um pouco de atenção quando a coisa não foi 100% do jeito que você esperava que fosse feita. Esses microajustes aí são necessários, mas todo mundo quer ter um pouco de autonomia também para trabalhar, né? E para dar o seu melhor. Eu acho que os bons funcionários, eles querem dar o seu melhor. E aí, se você não dá espaço para ele fazer o melhor dele, ele vai começar a ficar meio desmotivado também, né? Tipo, poxa, toda hora eu sou chamada a atenção aqui, ou toda hora eu tenho que fazer do jeito X. Será que se eu fizer do jeito Y não vai ser legal também? Do meu jeito? Não 100% livre, mas assim, um pouco flexível. Sim, eu acho que é importante. Se essa questão de não microgerenciar, só que ao mesmo tempo que tu não microgerencia, as pessoas elas estão sendo guiadas por essa linha mestra. Sim. Então, não está microgerenciando, só que isso potencializa até a criatividade das pessoas. Completamente. Dentro disso, tu tem que dar uma liberdade para o teu funcionário, para o teu colaborador de você pode errar. Completamente. Você pode errar, mas seguindo o caminho aqui e reconhecendo o erro. Por exemplo, o WhatsApp. Eu acho que esse é um exemplo clássico do WhatsApp. A nossa secretária lá, a Fê, maravilhosa. No começo, ela era bem, assim, rígida. Ela tinha medo de errar. E aí, o que foi acontecendo ao longo do tempo? A gente foi flexibilizando, fui falando, Fer, eu acho que aqui responde desse jeito, assim responde de tal jeito. Ela também foi aprendendo a usar ChatGPT, né, para fazer as coisas certinhas. E isso só aconteceu porque ela teve liberdade de exercitar a criatividade dela no sentido de, eu sei que a doutora é exigente, então deixa eu colocar aqui no ChatGPT para eu não errar, né? Então, isso aí faz total sentido. E a pessoa, quando ela acerta, por isso que eu acho que o feedback é tão importante. Você dá liberdade e aí, quando ela acerta, você dá um feedback positivo. Não tem como a pessoa não ficar motivada. É condicionamento, condicionar positivamente. Exato. É que nem adestrar cachorro. Exato. Não estou transformando as pessoas em animais, mas não. O mecanismo é o mesmo, né? É o mesmo. E assim, quando você é líder, você receber um feedback positivo do seu líder
você fala, tá, tô no caminho certo. Isso te desenvolve a sua autoestima, você desenvolve a autoestima dos seus colaboradores quando você faz isso. A mesma coisa, de novo, um pai com um filho. Quando um pai fala uma coisa positiva para um filho, tipo, nossa, filho, tô muito orgulhoso de você, ou, nossa, você foi muito bem aqui nessa prova. Você acha que o filho não vai querer ir bem de novo na prova para dar orgulho pro pai de novo? Né? Todos nós somos filhos, a gente sabe como é uma boa sensação de dar orgulho para os pais. E eu acho que isso muito também vem dessa questão do feedback. E isso tudo que tu falou, assim, é uma mentalidade que o médico normalmente não tem, porque o médico tá muito dentro do consultório, acha que ele vai ser estrelinha e todo mundo meio que tem que saber e entender. Sim. As pessoas têm que vir prontas. Como que foi para ti o processo de desenvolver essa visão mais de... Porque o que tu falou aqui, esse é o néctar das boas práticas de gestão de pessoas. Então, tem um espírito empreendedor aí. De onde isso veio? Como foi esse processo? É que lá em casa, né? Meu pai é advogado, mas hoje ele largou um pouquinho de direito. Hoje ele mais é empresário, empreendedor do que outras coisas. Minhas irmãs têm os negócios delas, então a gente sempre falou muito sobre empreendedorismo em casa. Então isso sempre esteve muito presente. E eu acho que muito eu aprendi com elas. Porque antes eu era sozinha. Antes de eu ter a Cameli, eu era sozinha. Eu fazia tudo. Eu era minha secretária, eu era meu financeiro, eu que comprava, eu que fazia tudo sozinha. Eu era minha assistente, eu fazia tudo sozinha. Então, eu acho que no momento que a equipe aconteceu ali, a gente foi aprendendo juntas. E isso foi muito legal, porque hoje a gente está 1 ano juntas. Nesse 1 ano, a gente ainda... absorveu mais uma pessoa, então mais uma assistente. Hoje nós somos, acho que em 6 na Cameli. E todas fomos aprendendo juntas. Então eu acho que isso que foi legal, assim, também, sabe? Eu nunca fui absoluta de falar, nossa, olha, isso aqui só se faz desse jeito, tá? Não tem outro jeito de fazer. A gente fazia de um jeito, daí desse jeito deu certo, daí a gente mudava, daí daquele jeito não deu muito certo, daí a gente voltou ao que era antes. Então a gente foi mudando várias coisas ao longo do tempo juntas, né? Acho que a Exponencial nos ajudou muito também a ter essa percepção de o que a gente poderia fazer diferente. E esse desenvolvimento de pessoas que vocês ajudam a gente também a fazer dentro da clínica fez muito sentido. E até quando vocês fizeram cliente oculto, para saber se a Fer estava atendendo bem no WhatsApp. Que no comecinho, assim, né, rolou um cliente oculto ali para ver como que era o atendimento e tal. Então, a gente foi crescendo juntas. Eu como, entre aspas, líder, eu não gosto muito de falar essa palavra líder, né, mas eu ali como dermatologista e elas fazendo parte ali do time. E eu acho que ter uma marca é muito legal porque você tira essa visão do médico como sendo a estrela principal do consultório e você começa a trabalhar pela marca. Então, assim, quando a gente vai enviar um presente, a gente manda, parabéns pelo seu casamento, eu mando para as pacientes, geralmente os pacientes, as noivas que fazem plano de tratamento, a gente sempre manda flores, né, na semana do casamento. E daí a gente escreve um cartão, doutora Paola e equipe Cameli. Então, assim, todas fazem parte de todo o processo. Fez 1 ano de Cameli. São os votos da equipe Cameli. Doutora Paola e equipe Cameli. Então, quando eu não for a única dermatologista lá, vai ser a equipe Cameli. Por enquanto, eu sou a única dermato lá, né? Então, eu acho que você incluir a equipe na formação da marca faz todo sentido. Senão, não faz sentido você ter uma marca. Se for só para você ficar sozinho, então fica sozinho, sabe? Continua com a sua pessoa física. Não sei, ao meu ver. Eu acho bem interessante isso que tu falou, assim. Teve um ponto muito legal, que é a questão de... quando você tem essa marca e não é sobre você a estrela, é sobre a marca, e você é uma pessoa dentro da marca e ela tem valores muito claros,
até a questão do feedback, ele se torna menos uma coisa de a pessoa levar para o lado pessoal. Por quê? Porque, não, pera, eu tô só te dando esse feedback aqui porque baseado nos nossos valores... Exatamente. Os valores da Camélie... Exatamente. Falam isso, isso e isso. Exato. E aí a própria pessoa, ela vai ter a autocrítica de dizer... Putz, verdade, eu violei os valores da Camélie. Não é a doutora Paola me deu um esporro. Exatamente. É claro que tem que ter uma pessoa para fazer isso, né? Não é tipo uma Magalu. Não é a boneca da Magalu que faz, sou eu. Mas é exatamente esse o sentido, eu acho que também de ter uma marca. Porque a gente não trabalha... Eu sempre falo isso para elas, né, nas reuniões. Vocês não estão trabalhando para Paola, vocês estão trabalhando para Camélie. Então, se alguma coisa... Se der um BO aqui... Claro que eu vou ficar à frente, né? Assim, né? Como médico, como responsável ali, responsável técnica, eu tenho que ficar à frente. Mas se um paciente ficar insatisfeito, se um paciente não voltar, de repente a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser da Camélie, né? Então, eu acho que isso tira um peso também, sabe? Da gente ter que fazer tudo a todo momento, toda hora. Sim, e como você falou, as pessoas, elas se transformam e elas mudam ao longo da vida. Eu vejo que as marcas institucionais, elas são mais fixas, elas não mudam tanto. Até a questão, o exemplo Jaguar, assim, mostra um negócio, cara, é um negócio meio esquisito. A marca, as instituições, elas são mais rígidas. Sim. Então, a Camélie, ela não pode, talvez ela fique mais cristalizada ao longo do tempo, enquanto você, Paola, vai se tornando uma pessoa diferente, você pode até ter outros interesses, outros atributos na tua marca pessoal, fazer outras coisas também. Exato. E aí, como é que funciona nesse momento esse trabalho dessa distinção das duas marcas e de você tá nutrindo ambas as marcas de forma prática? Como que é esse desafio? Boa pergunta. Nossa, é difícil isso. Porque eu acho que como eu tô sozinha hoje ainda na Camélie, é mais difícil a pessoa não linkar a pessoa física à pessoa jurídica, né? Eu acho que conforme a marca vai crescendo e vai ficando mais robusta, essa distinção ela vai ficando mais clara. Por exemplo, tá? Foi um exemplo que me veio à cabeça aqui. Se eu contratar uma outra pessoa que não usa óculos colorido, tá tudo bem, desde que ela esteja alinhada com a Camélie ser sábia, primorosa e equilibrada. Se a pessoa não usar óculos coloridos, se a pessoa não quiser falar de moda, se a pessoa não quiser ter um cachorro salsicha, tá tudo certo. Isso não faz parte da marca Camélie. Isso faz parte da marca Paola. Então, até o meu Instagram eu tento falar de outras coisas, eu tento explorar bastante, inclusive às vezes faço até mais do que o necessário de falar mais tipo da Paola do que falar necessariamente da Camélie. Claro que durante a semana eu tô na Camélie, isso acontece, eu acabo reforçando mais a marca da Camélie, mas quando eu não estou lá nos meus períodos off, eu tenho esse momento para dar uma extravasada e alimentar a Paola pessoa física, com os seus memes, com os seus óculos coloridos, com os seus assuntos diversos, com as suas leituras, com a Strudel, né, minha cachorrinha, com as impressões 3D que o Salomão faz, que às vezes eu posto lá nos meus stories. Então é isso, eu acho que fora do meu ambiente de trabalho, eu consigo dar uma explorada melhor na pessoa física. E aí, por quê? Nem é todo mundo que se interessa por dermato, mas tem um outro grupo de pessoas que de repente se interessam pela Strudel, que de repente se interessam pelos meus óculos, que de repente se interessam por moda, por livros, por enfim. E aí essas outras pessoas que não se interessam pela dermato, indiretamente elas vão saber que além disso, além da Paola ter os óculos coloridos, ter a Strudel, tal,
Além disso, ela é dermatologista. E aí tu acaba trazendo pessoas desses outros interesses pro teu negócio. Legal, assim, eu achei legal que tu parou para pensar, porque o parar para pensar mostra que, assim, é uma coisa que ela tá em processo, ela necessita de tempo, porque agora a intersecção, ela é gigantesca. Sim. Só que você tá muito do teu tempo lá, então não tem como as coisas não estarem muito ligadas e você mentalmente nem consegue ver, mas daqui a pouco, num gap de 5 anos, alguém que olha de fora vê que Cameli tem características de Paola, mas não é a assim, Paola. Não é a Paola. Então, é somente o tempo que vai fazer isso, porque a marca vai cristalizar, Exato. enquanto você é mais fluida. Exato. E aí talvez essas coisas fiquem mais claras. Eu acho que pensar nessa temporalidade faz sentido. Tipo, é como se a Cameli estivesse no primeiro ano da faculdade, né? Depois de 6 meses só que a gente vai virar médico. Depois de 6 anos só que a gente vai virar médico. Mas nesse primeiro ano ali já tem umas características de medicina. Porque você entrou na faculdade de medicina, tal. Só que daí essa cristalização, igual você falou, essa cristalização da marca, ela vai evoluindo no decorrer do tempo, né? E aí também, o que vai aumentando? Vai aumentando a procura, vai aumentando a reputação, vai aumentando... Claro, se você fizer um bom trabalho, né? Porque pode acontecer ao contrário também. Por isso que o branding, ele vai para os dois lados, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Então, é um processo contínuo. Mas é inevitável que eu acho que a marca cresça e amadureça ao longo do tempo. A gente pode pegar exemplo de qualquer marca. É que geralmente a gente vem com as marcas mais que já estão consolidadas, tipo Apple, tipo Nike, tipo, sei lá, qualquer marca que vem aqui no nosso imaginário, né? A gente pensa nessas marcas que estão cristalizadas, mas que elas estão muito tempo no mercado. Então, seria muita prepotência nossa querer que a nossa marca se cristalize em 1 ano, 2 anos. Não tem como. E até acelerar esse processo é aquela... Não sei se foi o Munger que falou, o Buffett, mas você engravidar 9 mulheres não vai fazer um filho em 1 mês. Exatamente, exato. Assim, é isso. Se você tiver pressa nesse processo, tu tem pressa de sair da tua clínica, saiba que você é a principal arquiteta da cultura, do branding, não vai se perpetuar se você sair agora, porque você tem que estar lá até que a coisa realmente tenha muita gente manifestando aquilo e repetindo. Sim, exato. E a gente pode pegar o exemplo de qualquer clínica grande, né? Qualquer clínica grande, a gente vê os grandes médicos que estão aí muito tempo no mercado. Eu falo pelas dermatologistas, a gente tem vários exemplos de médicas que estão ali 15, 20 anos no mercado. É que a gente só vê a fração, né? A gente só vê aquele ano que a clínica prosperou, que a clínica aumentou, que a clínica superfaturou, né? Mas a gente não vê, a gente só vê o recorte, a gente não vê o tempo regresso, né? Antes. Todo mundo começou do zero, todo mundo começou tendo um paciente, todo mundo começou tendo os pacientes família, depois os amigos, depois alguns amigos dos amigos, e depois de muito tempo começaram a vir os pacientes desconhecidos, né? Então, é natural que a gente... O que eu acho que às vezes nos dá um pouco de desespero é porque a gente consome... Nas redes sociais, a gente só consome o sucesso dos outros, né? A gente só consome todo mundo, nossa, todo mundo agenda cheia, todo mundo trabalhando, todo mundo uhul. Mas ninguém posta, olha, gente, olha, agora, nossa, eu tive um buraco de 3 horas na minha agenda. Ninguém posta, né? E eu acho que lembrar disso, lembrar desses momentos ociosos. E também uma outra coisa sobre o ócio, acho que a última coisa que a gente pode falar sobre isso, porque, né, sobre o ócio, que eu acho que é muito, muito, muito importante a gente aproveitar os momentos de ócio para, de novo, construir o repertório. Então, se você tem 3 horas entre um paciente e outro, você não vai ficar vendo 3 horas de TikTok, de Instagram. Você pode ler um livro, você pode ver um filme, você pode evoluir no seu repertório nesse momento de ócio. Porque vai chegar um momento da sua clínica que não vai mais ter tanto ócio.
E aí você vai sentir falta daqueles momentos que, putz, nossa, eu lembro aquela vez que eu tinha aquele buraco naquela agenda. Tá, eu fiquei triste que eu tinha buraco naquela agenda, mas pelo menos eu ocupei fazendo alguma coisa útil. E não é sobre, Paula, mas qual livro eu leio? Tá? Até pode, beleza, pode ser. Mas o ponto aqui, eu acho que o ponto mesmo é a curiosidade, Sim. porque a curiosidade descubra. Você vai errar, vai ter coisa que você não vai gostar, mas é aí que você descobre a originalidade, o que é autêntico, o que é meu. E assim, não tenha medo de expressar o que é seu. Sim. Por mais esquisito que possa parecer para quem tá olhando dentro de um senso comum, se tu tá guiado pelos teus valores e fazendo a coisa certa e ética, Exato. assim, o que você é só dá mais força para você. A personalidade é a maior potência que uma pessoa tem. Eu acho. E a gente até estava comentando antes, né, que você ter essa força de expressão, a gente fala muito sobre o que é o meu diferencial, tal. Talvez o diferencial seja você fazer essas esquisitices. Né? Talvez seu diferencial seja falar de um jeito que só você fala, ou usar um tipo de roupa que você só usa, ou usar uns óculos coloridos, ou sei lá, fazer coisas que só você faz. Porque é que não sei, eu nem tenho muita dificuldade de falar disso, porque eu acho tão chato ser igual a todo mundo que. Pois é, assim, eu também tenho essa questão e eu acho engraçado que os meus amigos assim mais próximos, eles qualquer coisa que é muito eles falam, cara, isso é tua cara. E normalmente é uma coisa super estranha. Só que, tipo, eu tô em paz com isso, porque eu sou quem sou, eu gosto das coisas que eu gosto, ainda eu tenho interesses lembrado, diversos. Né, pelo que é diferente, assim, tu fala, meu, pra quem é diferente, ser comparado com uma pessoa, tipo, meio monótona, seria triste, né? Se eles te mandassem uma coisa, ai, Matheus, tu é tão parecido com esse cara aqui que fala em um tom único, ou que gosta de uma coisa, tipo, ou que é meio blasé, assim, não sei. Então, que bom que as pessoas lembram de ti pelas esquisitices, porque é quem tu é. Tipo, meus amigos mandam foto quando vem alguém sentado de cócoras. Por que eu sento de cócoras? Na minha casa tem tatame na sala. É muito, assim, não tem nada a ver com nada. Mas é que eu gosto de me jogar no tatame, dar umas cambalhotas, treinar. Assim, é parte de quem eu sou. É esquisito, mas é funcional pra minha vida. Sim. E me faz bem e feliz. É isso. Então, é sobre isso. E aproveitando, Paula, o momento agora especial de final de ano. Né, o momento para passar uma mensagem para as pessoas, um momento de transformação, tem aquele efeito fresh new year, aquela coisa, tipo, você tá mais propenso à mudança. A gente quer trazer mudança e transformação e ação. E falando em ação, até a primeira ação, clica no botãozinho de avaliar e põe 5 estrelas aqui, porque a gente merece. Muita gente assiste e nunca põe a avaliação 5 estrelas. Tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Mas para não fugir do tópico, assim, a mensagem final para esse momento reflexivo, essa questão de construir a sua marca, ela vem de muito autoconhecimento. Sim. E foi um ponto que tu trouxe aqui com a ociosidade também. O que tu diria para as pessoas buscarem nesse momento de Natal, Ano Novo, para se conectarem consigo e acharem um pouco de originalidade e até potencializar a sua marca através disso? Eu acho que o que eu já fiz algumas vezes até nesse tempo de férias, que a gente fica com muito tempo livre, e aí a gente fica naturalmente mais... A gente fica mais ativo nas redes sociais, porque não tem o que fazer, daí a gente fica lá, né, olhando. Eu já fiz, acho que foi ano passado, no retrasado, que foi assim, resetão na minha cabeça, que eu fiquei... Foi pouco tempo, tá? Mas eu fiquei 48 horas off do celular. E aquilo foi um refresh tão grande pra minha mente, tão grande, por quê? Primeiro que a gente não sabe mais lidar com ócio, né? A gente não sabe mais ficar sem fazer nada, a gente se incomoda de ficar, tipo, 5 minutos na fila e não mexer no celular. E a criatividade, ela vem muito do descanso, né? Porque quando a gente é muito bombardeado, assim, por informações, por estímulos diversos, a gente não consegue fazer essas conexões que às vezes
são necessárias para você ter um pouquinho mais de ter novas ideias, né? De realmente pensar o que você quer para o próximo ano, de se propor a fazer coisas diferentes no ano que vem. Então, eu acho, assim, a minha sugestão, que é o que eu vou fazer também nas férias, nem que seja, tipo, 24 horas, sabe? Sem celular. E aí você vai fazer outra coisa. Você vai sem celular. Então, não é YouTube, não é Spotify, sem podcast, sem Instagram, Vamos TikTok. sem internet, então? Desconectar geral? Eu acho que é uma boa, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer coisas analógicas. Ou você vai escrever. Sobre escrever, eu gosto de escrever. Então, vamos lá. Primeiro, assim, pessoal, se desconectem um tempo e escrevam. Escrever é muito terapêutico. Escrever. Mas se tu fosse falar para a pessoa escrever, qual pergunta tu diria para ela se fazer para conhecer a sua marca pessoal? Ou quais perguntas? Quais foram as perguntas que você fez que te guiaram? Então, valores, eu acho que valores, né? O que para mim é inegociável, tipo, o que eu não deixarei de fazer, não importa o que acontecer. Pode dar dilúvio em São Paulo, né? Enel, 5 dias sem ligar a luz. Ciclone. Ciclone. Então, qual que são os meus valores inegociáveis? Acho que é importante. Uma outra coisa, é um exercício, tá? Eu já fiz isso quando eu terminei a faculdade e eu tava começando a estudar para prova de residência. Tipo, uma cartinha que você faz, tipo, como que você se vê daqui a um ano. Tipo, daqui a um ano eu vou ter feito tal e tal coisa, eu vou ter viajado para tal e tal lugar, eu vou ter, sei lá, vou ter aberto minha clínica, vou ter faturado não sei quantos no mês, no ano. Tipo, colocar várias coisas assim que você espera, fechar essa cartinha e só abrir no ano que vem. Isso é uma coisa legal, porque daí você exercita o que você busca para o próximo ano, e aí no final do ano você abre essa cartinha e fala, deu certo, ou não deu tanto certo. Muito eu fiz bom. isso. Eu fiz isso uma vez, quando eu tava estudando para prova de residência. E aí, no final do primeiro ano que eu fiz isso, não aconteceu, porque eu não passei de primeira na residência de dermato. Aí, no final do segundo ano aconteceu, mas esses dias eu achei essa carta e faz 7 anos que eu escrevi. E aí eu falei, gente, olha aqui quanta coisa que aconteceu, né? Tipo, deu tudo certo, sou dermatologista, tô com a clínica aqui, olha como que eu tava super medrosa lá em 2017, né? Então isso foi um exercício legal. E uma outra coisa que eu gosto de fazer, eu tenho um caderninho, até postei no meu Instagram esses dias, que chama Commonplace Book, que é um livro que você escreve sobre tudo, assim. Então, tipo, vi uma referência de uma frase que você leu, um restaurante que alguém te falou. Tipo, meio que um arquivo, assim, analógico, um caderninho com um arquivo analógico de tudo que você viu, ouviu, viveu, vivenciou, enfim. E aí, o que eu faço também, que nessa mesma linha da cartinha, tipo, como que eu me vejo daqui a um ano, como que eu me vejo daqui a 5 anos e como eu me vejo daqui a 10. Que é um tempo que você vai ter. Você não vai ter paciente para te falar, para atender. Você vai estar de férias. Então, não tem desculpa de não fazer uma coisa, tipo, mais introspectiva. Que eu acho que é importante, assim. Você fazer uma coisa, ter esse momentinho, assim, consigo, né? De que para você é importante, como que você vê daqui nos próximos anos. Porque eu acho que quando você coloca isso no papel, indiretamente você se move a atingir aqueles objetivos. A palavra tem um poder muito forte, né? Você se obrigou a verbalizar. Eu acho que as pessoas não verbalizam, elas não colocam. E o papel, ele não aceita a mentira se tiver uma pessoa buscando a verdade olhando para ele. Porque ele tem que seguir uma progressão. As coisas têm que fazer sentido. Você tem que olhar para aquilo e pensar, se meus pais lessem isso, eles iriam se orgulhar do que eles veem aqui. Sim. Se isso fosse para a rede nacional, eu iria me orgulhar da minha carta. Isso é quem eu sou. Então, acho que é uma coisa assim bem verdadeira. Nossa, é verdade. Isso assim, desse lado eu nunca tinha pensado. Se alguém vê essa carta, eu iria me orgulhar de quem eu sou. É muito de alinhamento com os teus valores. Exato. É saber se você está sendo verdadeiro consigo. E eu gostei muito das sugestões que tu deu. Acho que quando a galera voltar do jejum de 24, 48 horas e fizer essas reflexões, escrever
uma cartinha para si para o próximo ano, né? Como quer se ver em um ano, quais são os valores dela, o que ela é a favor, o que ela é contra. E aí, no branding, você pode fazer tipo assim, ó, quais são as marcas que eu me identifico? O que eu não faço de jeito nenhum? Tipo, daí você pode fazer para tudo. Qual o estilo de música que eu mais gosto? Qual é a viagem que eu quero fazer muito? Ou qual foi a viagem que eu mais gostei de fazer? Qual que é o tipo de paciente que eu não quero atender de jeito nenhum? Tipo, sabe, você até pode destrinchar para a parte profissional, assim, porque o branding, ele tem todas essas... Ele é nutrido de todas dessas partes, né? Do seu hobby, da sua profissão, da música que você gosta de ouvir, da comida que você gosta de comer, das roupas que você gosta de vestir. Então, são várias fontes que nutrem a construção da marca pessoal. Eu acho que as férias férias são momentos... As férias são um momento propício. As férias são um momento, As férias são um momento. Nas férias é um momento. Momento propício. Buguei aqui agora no português. Vou falar de Machado de Assis agora, olha, tô errando. Então, eu acho que as férias são um momento propício para você fazer isso, porque tem tempo e não tem desculpa, que não tem ninguém tipo, te atropelando para fazer isso. Não tem pressão, né? Não tem pressão. E quando saírem das 48 horas, a cartinha de vocês, ponham ali no Google Calendar, quando sair das 24 horas, 48 horas, óbvio, põe no Google Calendar um compromisso para o próximo ano na sua agenda, um dia inteiro, para que você veja e assim, vai dizer assim, olhar a cartinha que está, e aí você põe aonde você guardou a cartinha. Boa. Para que você lembre de ver a cartinha e colocar a cartinha ali. Aí sim você vai poder olhar e ter um comparativo. Boa. Paula, muito obrigado pela tua presença. Muito bom, adorei. Prazer terminar esse ano gravando esse episódio contigo. E para quem está escutando em casa, vocês nos encontram de novo em 2026. Estaremos aí. Obrigado. Valeu.